Ontem eu resolvi assistir o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai. E é lógico que torci para o Uruguai. Eu já não torço para a seleção brasileira desde 2002. Eu perdi a vontade, perdi o tesão de torcer por essa seleção. Se tornou uma seleção sem sal, uma seleção que não se conecta com o povo, com o torcedor, cheia de jogadores Nutelas, jogadores preocupados em muito mais em fazer fotos, videozinhos, postagens no Instagram, do que realmente jogar futebol, jogar por uma camisa amarela, ter um orgulho. O orgulho se perdeu. Não existe mais essa história de jogadores irem para a seleção porque tem orgulho de vestir a amarelinha. Eu vejo que isso se perdeu, não existe mais. Hoje a seleção brasileira, claro que sempre foi, mas hoje muito mais, ela virou um trampolim. O jogador que veste a camiseta da seleção brasileira é muito valorizado, rola muita grana. E aí tem o caso do Diniz ter levado 7 jogadores para a seleção brasileira que são empresariados pelo seu empresário. É muito curioso isso, no mínimo. No mínimo. Então, essas histórias envolvendo corrupção, né, o ex-presidente da seleção brasileira sendo pedido pelo FBI, ele não pode pisar nos Estados Unidos, né? E tantos outros casos de corrupção, eu resolvi que nunca mais torceria pela seleção brasileira. Eu era um torcedor fanático, eu era um torcedor que amava a seleção brasileira. Mas o encanto se perdeu, né? Em 94, 90, 94, 98, 2002, ali, até 2006, quando o Brasil fez aquele vexame contra a França novamente, o caso das meias do Roberto Carlos, a maioria dos torcedores brasileiros, até mesmo a senhorinha que não entendia muito de futebol, aquele tiozinho que não acompanhava futebol, sabia de cor o nome dos jogadores, né? Era Tafarel, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Cafu. Em 98 teve o Emerson no meio-campo, Ronaldo, Rivaldo. Hoje, cara, até aquele torcedor que acompanha regularmente a seleção brasileira, ele não, ele não sabe te dizer o nome dos 11 jogadores, do goleiro ao atacante. A gente sabe ali que tem o Neymar, tem ali qual outro? Neymar, Neymar e Neymar. É uma seleção muito desconectada. É uma seleção que não tem alma, não tem pegada, não tem identidade já faz muito tempo. Eu vejo a seleção brasileira como um trampolim de atleta, sabe? É meramente usada para promoção de atletas e enriquecimento de empresários. E talvez isso reflita, talvez não, certamente isso é refletido no campo. Eu notei ontem, vendo o jogo, que muitos jogadores tentavam resolver na individualidade. Não tinha um senso de grupo, um senso de time. Então, acho que nunca mais voltarei a torcer para a seleção brasileira, porque enxerguei a realidade. E aquele time que a gente tinha, Kaká, Rivaldo, Ronaldo, Adriano, esses caras aí que realmente eram jogadores, eram craques, essa seleção nós não teremos mais. O que nós temos hoje são jogadores normais, né, que curiosamente eles voltam para a seleção brasileira mesmo sendo normais. Gabriel Jesus, esse pombo, né, Richarlison, jogadores que há algum tempo atrás aí era muito comum serem na reserva da seleção brasileira, no banco. Tinham jogadores muito melhores. Porque para ir para a seleção brasileira você tinha que ser top dos top.
Hoje não, hoje acertando um passe de 2 metros e tendo um bom empresário, o cara tá lá na seleção brasileira. Então, é muito difícil voltar a ter aquele amor, voltar a ter aquela paixão, aquela empolgação, quando, na verdade, o que importa para essa seleção brasileira é a grana. Pura e simplesmente a grana. Então, a gente via ontem um Uruguai, um raçudo, com vontade de ganhar, e uma seleção brasileira individualista, uma seleção brasileira sem personalidade. E que a cada vez mais perde o amor do seu torcedor.